Fala pessoas, tudo bem? Estou refazendo o vídeo de Nó do Norte na casa 8 porque tinha um erro no vídeo antigo e eu não tinha me atentado. Então quero agradecer a seguidora Carol por ter me avisado aqui. Então é o seguinte, quando a gente fala de nodos, a gente fala de um ponto do mapa que é como se fosse uma bússola. Ele vai falar para a gente qual que é a nossa âncora, o nosso nó do sul, que é o que a gente já sabe, qual que é a nossa zona de conforto, e o nó do norte é o direcionamento de vida, para onde você pode ir, características que você pode desenvolver para ter evoluções de alma, de espírito, né? Evolução nessa vida aqui, certo? Então, quando você tem o nó do sul na casa 2, você tem o rabo preso com o dinheiro. Você tem um monte de energia presa lá na casa do ter, né? De onde eu vou trazer para mim coisas materiais, eu vou me apossar dessas coisas materiais e vou fazer disso a minha zona de segurança. Quando você tem o nó do norte na casa 8, você tem que começar a desenvolver comportamentos, filosofias ou enxergar a vida saindo da área do ter dinheiro, do ter posse, do ter carro, do ter pessoas, né, do ter, de adquirir coisas e de exercer a sua segurança em cima do ter fisicamente. Para se transformar, para buscar a sua realização, para buscar a sua evolução dentro do ser. Porque a casa 8 é a casa onde a gente guarda os nossos segredos, né? E você, se tem coisas dentro de casa 8 e acha que não, você não tem segredos, você está completamente enganado. Todo mundo tem um monte de coisas que ficam guardadas no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, que a gente não faz a menor ideia de como aquilo foi parar ali, nem muito menos como aquilo exerce, que influência que aquilo exerce dentro da nossa personalidade. Então, quando a gente tem coisas dentro de casa 8, as nossas necessidades, as nossas possibilidades de evolução estão colocadas dentro da escavação da nossa personalidade, de perceber quem você é, perceber por que você é desse jeito e o que você pode fazer para evoluir, para você mudar o seu comportamento. Então veja, sai da casa do eu tenho para a casa do eu sou, né? Do eu vou, eu sou isso, que não é o que está na superfície, não é o simples de achar e de se identificar. É uma coisa bastante profunda, bastante complexa, tanto que a casa 8 é a casa mais complexa da astrologia, do meu ponto de vista. Então você tem que exercer, ah, você tem que exercer comportamentos muito mais complexos, muito mais difíceis de lidar, muito mais exigentes do que a casa 2. A casa 2 é uma casa que é relativamente simples, né? Você tem um problema de casa 2, você tem problema de dinheiro. Ou você tem ou você não tem, né? A casa 8 já não é assim, né? Quando você tem questões de casa 8, são coisas que são muito mais profundas, né? São coisas que são muito mais complexas de lidar, de compreender e de entender os desdobramentos disso do que coisas de casa 2. Tá? Então, se você tem um nodo na casa 8, você tem que estar num processo terapêutico, você tem que saber lidar com as perdas, tem que aplicar desapego, tem que buscar suas coisas lá no fundo, né? Você tem que buscar desenvolvimento espiritual. Tem um monte de coisas que a gente precisa fazer para poder se virar com a casa 8, começar a entender a casa 8. Porque a casa 8 é um lugar que não tem fim. É um buraco sem fundo, de verdade. Tá? Então, o nó do sul na casa 2 é isso. Nó do sul, nó do norte na casa 8 é o outro, tá bom? Tem dúvida, quer saber mais sobre as coisas? Se você tem esse eixo aqui, pode me mandar mensagem que a gente vai conversar sobre isso. Vamos marcar o mapa também. E assim, esse vídeo é um resumo, tá? Porque tanto os nodos quanto a casa 8 são coisas que são absurdamente complexas para discutir num vídeo curto, tá? Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como as coisas são. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.